Caro amigo e amiga, este vídeo estava com áudio repetido e prezando pela qualidade de conteúdo postado para você foi editado novamente corrigido o erro de edição. Estamos gratos por sua compreensão. Bom estudo! Palestra de Neville Goddard 1953, Mudando o Sentimento do Eu. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê seu like, faça um comentário aqui na descrição de uma experiência que você teve usando os ensinamentos de Neville Goddard. Vamos para a leitura de hoje. E então começamos com o eu. A maioria de nós está totalmente inconsciente do eu que realmente apreciamos. Nunca demos uma boa olhada em si mesmo, então não o conhecemos, pois o eu não tem rosto, forma ou figura, mas se molda em estrutura por tudo que consente, tudo isso acredita, e poucos de nós sabem realmente no que acreditamos. Não temos ideia das incontáveis superstições e preconceitos que moldam esse eu interior e informem uma forma que é então projetada como o ambiente do homem, como as condições de vida. Portanto, leia com atenção quando for para casa. Ninguém vem a mim, a não ser que eu o chame. Você não me escolheu, eu te escolhi. Nenhum homem pode tirar minha vida, eu mesmo a dou. Há nenhum poder para tirar de mim qualquer coisa que faça parte do arranjo interno de minha mente. Tudo que você me deu eu guardei e ninguém está perdido, exceto o filho da perdição, ou a crença em Deus. E porque nada pode ser perdido, exceto a crença na perda, não assumirei agora a perda de tudo que você me deu de bom. E por isso me santifico para que sejam santificados na verdade. Para o benefício daqueles que não estiveram presentes no último domingo, deixe-me apenas fazer um breve resumo do pensamento aqui expresso. Afirmamos que o mundo era uma manifestação da consciência, que o ambiente, as circunstâncias e as condições de vida do indivíduo eram apenas a representação do estado particular de consciência em que aquele indivíduo reside. Portanto, o indivíduo vê tudo o que ele é em virtude do estado de consciência a partir do qual ele vê o mundo. Qualquer tentativa de mudar o mundo externo antes que ele mude a estrutura interna de sua mente é um trabalho em vão. Tudo acontece por ordem. Aqueles que nos ajudam ou atrapalham, quer saibam disso ou não, são servos dessa lei, que constantemente molda as circunstâncias externas em harmonia com nossa natureza interior. Pedimos a você no último domingo para distinguir entre a identidade individual e o estado que ocupam. A identidade individual é o Filho de Deus, é que falo de você ou para você, ou falo de mim mesmo, quero dizer realmente a nossa imaginação. Isso é permanente. Ele se funde com o estado e acredita ser o estado com o qual está fundido, mas a cada momento é livre para escolher o estado com o qual será identificado. E isso nos leva ao assunto de hoje, mudando o sentimento do eu, e espero não obter a mesma reação que está registrada no 6º capítulo do Evangelho de João. Pois somos informados de que, quando isso foi dado ao mundo, todos o deixaram, deixando apenas um punhado para trás. Pois quando ele lhes disse que não havia ninguém para mudar além do eu, eles disseram que este é um ensinamento muito, muito difícil. É uma coisa difícil. Quem pode ouvir? Pois ele disse, ninguém vem a mim, a não ser que eu o chame. E então fica registrado quando ele repetiu 3 vezes que o deixaram, nunca mais para andar com ele. E ele se virou para os poucos que restaram e perguntou, vocês também iriam? E eles responderam e disseram, para quem iremos? Você tem a palavra da vida eterna. Eu, em outras palavras, é muito mais fácil quando posso culpar outra pessoa pelo meu infortúnio, mas agora que me disseram que nenhum homem vem até mim, exceto eu o chamo, que sou o único arquiteto de minhas fortunas e infortúnios, é difícil dizer, e então gravou, é difícil dizer, quem pode ouvi-lo? Quem pode entendê-lo? E quem vai acreditar? E então ele disse, e agora eu me santifico para que eles também sejam santificados pela verdade, pois se esta é a verdade, então não há ninguém para mudar, ninguém para curar, ninguém para purificar a não ser o eu. E então começamos com o eu. A maioria de nós está totalmente inconsciente do eu que realmente apreciamos. Nunca demos uma boa olhada em si mesmo, então não o conhecemos, pois o eu não tem rosto, forma ou figura, mas se molda em estrutura por tudo que consente, tudo isso acredita, e poucos de nós sabem realmente no que acreditamos. Não temos ideia das incontáveis superstições e preconceitos que moldam esse eu interior e informem uma forma que é então projetada como o ambiente do homem, como as condições de vida. Portanto, leia com atenção quando for para casa. Ninguém vem a mim, a não ser que eu o chame. Você não me escolheu, eu te escolhi. Nenhum homem pode tirar minha vida, eu mesmo a dou. Há nenhum poder para tirar de mim qualquer coisa que faça parte do arranjo interno de minha mente.
Tudo que você me deu eu guardei e ninguém está perdido, exceto o filho da perdição, ou a crença em Deus. E porque nada pode ser perdido, exceto a crença na perda, não assumirei agora a perda de tudo que você me deu de bom. E por isso me santifico para que sejam santificados na verdade. E agora, como vamos mudar o eu? Em primeiro lugar, devemos descobrir o eu, e o fazemos por meio de uma observação acrítica de nós mesmos. Isso revelará um eu que o chocará. Você ficará completamente, eu não diria com medo, mas envergonhado de admitir que já conheceu uma criatura tão humilde. E se fosse o próprio Deus que se aproximasse dessa forma desprezível, você o teria negado 1000 vezes antes que um único galo cantasse. Você não podia acreditar que este é o eu que você carregou, protegeu, desculpou e justificou. Então você começa a mudar esse eu depois que, por uma observação acrítica, você faz a descoberta desse eu. Pois a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral do mundo. É o epítome de uma verdadeira visão da vida. Sua descrição do mundo é uma confissão de si mesmo que você não conhece. Você descreve outro, descreve a sociedade, descreve qualquer coisa, e sua descrição daquilo que observa revela a quem conhece essa lei o ser que você realmente é. Portanto, você deve primeiro aceitar esse eu. Quando esse eu for aceito, você poderá começar a mudar. É muito mais fácil tomar as virtudes do Evangelho e aplicá-las como palavra de vida, para amar o inimigo, para abençoar aqueles que nos amaldiçoam e para alimentar os famintos. Mas quando o homem descobre o ser a ser alimentado, o ser a ser vestido, o ser a ser abrigado, o maior inimigo de todos é aquele eu, então ele se envergonha-se completamente de que aquele seja o ser, pois era mais fácil compartilhar com outro algo que eu possuo, para pegar um casaco extra e dar para outro, mas quando eu sei a verdade não é isso. Eu começo com o self, tendo descoberto, e começo com a mudança desse self. Agora, deixe-me contar uma história. Alguns anos atrás, nesta cidade, eu estava dando uma série de palestras perto daquele lago. Não consigo nem lembrar o nome do lago, mas foi em alguma parquia ou manor que eu falei, e naquela plateia estava um cavalheiro que procurou uma audiência antes da reunião. E nós atravessamos a rua para o pequeno parque ali, e ele me disse que tinha um problema insolúvel. Eu disse, não existe tal coisa como um problema insolúvel. Mas ele disse, você não conhece o meu problema. Não é um estado de saúde, garanto-lhe, é olhar para a pele que eu visto. Eu disse, o que há de errado nisso parece adorável para mim. Ele disse, olhe para o pigmento da minha pele. Eu, por acidente de nascimento, agora sou discriminado. As oportunidades de progresso neste mundo me são negadas apenas por causa do acidente de nascimento, que eu nasci um homem de cor, oportunidades de avanço em todos os campos, bairros onde gostaria de morar e criar uma família para a qual não poderia me mudar, onde gostaria de abrir um negócio que não poderia mudar naquela área. Então contei-lhe minha experiência pessoal, que vim para este país. Bem, eu não tinha esse problema, mas era um estrangeiro no meio de todos os americanos. Eu não achei difícil. Ainda como ele me lembrou, mas isso não é problema meu, Neville. Outros vieram aqui falando com sotaque, mas não têm a minha pele, e eu nasci americano. Então contei a ele uma experiência minha na cidade de Nova York. Se eu fosse chamado a nomear um homem que consideraria meu professor, nomearia Abdullah. Estudei com aquele senhor por 5 anos. Ele tinha a mesma cor de pele, o mesmo pigmento deste cavalheiro. Ele nunca permitiria que alguém se referisse a ele como um homem de cor. Ele tinha muito orgulho de ser negro, e não queria nenhuma modificação do que Deus o havia feito. Ele se virou para mim e disse, você já viu uma imagem da esfinge? Eu disse, sim. Ele disse, ela incorpora os 4 quadrantes fixos do universo. Você tem o leão, a águia, o touro e o homem. E aqui está o homem que é a cabeça. A coroa daquela criatura chamada esfinge, que ainda desafia o conhecimento do homem para decifrá-la, foi coroada com uma cabeça humana. E olhe atentamente para a cabeça, Neville, e você verá que quem modelou aquela cabeça deve ter sido um negro. Quem quer que o modelasse tinha cara de negro, e se isso ainda desafia a capacidade do homem de desvendá-lo, tenho muito orgulho de ser um negro. Tenho visto cientistas, médicos, advogados, banqueiros, de todas as camadas sociais, buscar uma audiência com o velho Abdullah, e todos os que vieram se sentiram honrados em ser admitidos em sua casa e receber uma entrevista. Se ele algum dia fosse convidado, e ele sempre foi o convidado de honra. Ele disse, Neville, você deve primeiro começar por si mesmo. Encontre a si mesmo, não se envergonhe nunca do ser que você é, descubra isso e comece a mudar esse eu. Bem, eu disse a este cavalheiro exatamente o que Abdullah havia me ensinado, que não havia causa fora do seu próprio pensamento. Se ele foi discriminado,
Não foi por causa do pigmento de sua pele, embora ele me mostrasse sinais tão grandes quanto todos os exteriores negando-lhe o acesso a uma determinada área. O sinal está lá apenas porque na mente de alguns homens tais padrões são formados e eles atraem para si o que agora eles condenariam, que não há poder fora da mente do homem para fazer qualquer coisa ao homem, e ele, pelo arranjo de sua própria mente, consentindo com essas restrições em seu berço e sendo condicionado lentamente durante sua juventude, despertando na idade adulta acreditando que tem que ser estabelecido, mas ninguém vem a mim, a não ser que eu o chame. Então, alguém vem para condenar ou elogiar. Eles não podiam não venha, a menos que eu ligue para eles. Não um homem chamado Neville, mas aquele ser secreto que não se chama Neville. O ser secreto que é a soma total de todas as minhas crenças, de todas as coisas com as quais consinto, que formam um padrão de estrutura, esse ser secreto atrai para si coisas em harmonia consigo mesmo. Bem, aquele homem foi embora e lutou consigo mesmo. Ele não acreditou em tudo que eu disse a ele, não naquela noite, mas no último domingo de manhã no lobby, ele se apresentou e renovamos a amizade. Ele me levou até a casa ao lado para me mostrar o fruto desse ensino. Aquele ser secreto atrai para si coisas em harmonia consigo mesmo. Bem, aquele homem foi embora e lutou consigo mesmo. Ele não acreditou em tudo que eu disse a ele, não naquela noite, mas no último domingo de manhã no lobby, ele se apresentou e renovamos a amizade. Ele me levou até a casa ao lado para me mostrar o fruto desse ensino. Aquele ser secreto atrai para si coisas em harmonia consigo mesmo. Bem, aquele homem foi embora e lutou consigo mesmo. Ele não acreditou em tudo que eu disse a ele, não naquela noite, mas no último domingo de manhã no lobby, ele se apresentou e renovamos a amizade. Ele me levou até a casa ao lado para me mostrar o fruto desse ensino. Ele disse: Neville, levei quase 3 anos para realmente superar aquela ideia fixa de que eu, por acidente de nascimento, seria um cidadão secundário, mas superei. Agora, aqui é meu escritório em Wilshire Boulevard. Eu escolhi este não porque era o único oferecido. 4 vagas igualmente maravilhosas me foram oferecidas. Eu aceitei este porque tinha maiores facilidades telefônicas, mas as outras eram igualmente boas. Aqui é o meu escritório. Agora você não poderia julgar o meu receita deste escritório, por mais lindo que seja. Tudo é bom nele, mas Neville, este ano eu arrecadarei $250 mil. Bem, na América ainda é uma quantia fabulosa de dinheiro. Seria espantoso em qualquer outra parte do mundo, mas mesmo na fabulosa América, um homem para faturar $250 mil está realmente no topo das faixas. E esse foi o homem que alguns anos atrás me disse que todo o vasto mundo estava contra ele, por causa do acidente de nascimento. Ele sabe agora que é o que é em virtude do estado de consciência com o qual está identificado, e a escolha é sua voltar às restrições de sua infância quando acreditou na história ou continuar na liberdade que encontrou. Então você e eu podemos ser qualquer coisa neste mundo que desejamos ser, se definirmos claramente nosso objetivo na vida e constantemente ocuparmos esse objetivo. Deve ser habitual. O conceito que temos de um eu que é nobre não deve ser colocado apenas por um momento e retirado quando deixarmos esta igreja. Sentimos-nos livres aqui, sentimos que temos algo em comum, é por isso que estamos aqui. Mas vamos usar o conceito nobre que agora temos de nós quando passamos pela porta e entramos naquele ônibus, ou vamos voltar às restrições que eram nossos antes de vir aqui. A escolha é nossa e a lição mais difícil de aprender é que não há ninguém neste mundo que possa ser atraído para o seu a menos que você, e somente você, o chame. Portanto, não façam o que eles fizeram há milhares de anos, pois esse é o início da secessão da grande verdade. Então, somos informados de que eles se afastaram dela, para nunca mais andar com ela, e os poucos que permaneceram também não gostaram. Mas para onde eles iriam se esta fosse a palavra da verdade eterna? Não que seja verdade para os dias de hoje, mas se esta é a lei do ser, e em todas as dimensões do meu ser ela se mantém, se isso for eternamente verdadeiro, então deixe-me aprender a lição agora, embora eu lute comigo mesmo como ele fez por 3 anos. Assim, a mudança do sentimento do eu é uma coisa seletiva porque os estados incontáveis são estados infinitos, mas o eu não é o estado. O eu acredita ser o estado quando entra e se funde com ele, então ele foi apresentado a um estado, e sem a faculdade de discriminação em sua juventude, fundiu-se com o estado e acreditou que essas restrições eram verdadeiras, e demorou ele 3 anos para desenredar o eu dessas ideias fixas com as quais havia convivido por tantos anos. Agora você pode demorar apenas um momento ou você também pode levar seus 3 anos. Eu não posso te dizer quanto tempo vai demorar, mas vou te dizer uma coisa.
Isso pode ser medido pela sensação de naturalidade. Você pode usar um sentimento até que seja natural. No momento em que o sentimento se torna natural. Então, contei essa história em uma pequena reunião aqui na cidade, e não muitos fizeram perguntas sobre isso, mas 3 pessoas perguntaram, mas ele deve ter tido dinheiro antes. Ele deve ter conhecido as pessoas certas. Ele deve, de alguma forma teve alguma substância para começar, porque como você pode sair para emprestar 100 milhões de dólares, e chamar isso de fato real que você tem para emprestar e me dizer que você não tinha alguém que o tivesse ou você mesmo, não tinha. Não perguntei ao cavalheiro sobre os fatos individuais do caso. Entrei no escritório, vi, não olhei os livros dele. Ele ofereceu essa informação voluntariamente e deu-me a cifra de 250 mil líquidos para o ano. Não verifiquei ou de forma alguma verifiquei a declaração, eu acredito implicitamente. Você pode começar agora do zero e escolher o ser que deseja ser. Você não vai mudar o pigmento de sua pele, mas descobrirá que seu sotaque ou pigmento de pele ou sua chamada origem racial não serão um obstáculo, pois se um homem é prejudicado, só pode ser o estado de consciência em que ele habita que o impede. O homem é libertado ou constrangido por causa do estado mental em que persiste. Se você persistir nisso, bem, então direi, persista nisso, mas aviso que ninguém se importa e que é um golpe terrível quando um homem descobre que ninguém além dele mesmo realmente se importa. Por isso choramos conosco mesmos na esperança de fazer com que outros chorem conosco. E que choque terrível quando chega o dia, descobrimos que ninguém realmente se importou. Quando fazemos essa descoberta, nos sacudimos para fora dela, e corajosamente nos apropriamos do presente que nosso Pai nos deu antes que o mundo existisse. Então, deixe-me mostrar o presente. Você leu seu Pai Nosso, possivelmente diariamente, mas você leu como uma oração de uma tradução que não revela o sentido do evangelista. A tradução real, você encontrará na obra de Farrar Fenton, onde no original é escrita no modo passivo imperativo, que é como uma ordem permanente, algo a ser feito de forma absoluta e contínua. Para que você possa olhar agora para o seu universo como uma vasta máquina interligada, onde todas as coisas acontecem. Não há nada para se tornar, todas as coisas estão ocorrendo, por isso está escrito desta maneira: deve ser feita a tua vontade. O teu reino deve ser restaurado. É a única maneira pela qual você poderia expressá-lo se expressasse o humor passivo imperativo. Mas do latim a partir do qual nossa tradução foi feita, não há primeiro auristo do modo passivo imperativo. Portanto, temos da maneira que temos, mas isso não revela a intenção dos mistérios. Se você vir que todas as coisas são agora, você não se torna, simplesmente seleciona o estado que ocuparia. Ocupando-o, você parece se tornar, mas já é um fato, cada aspecto desse estado em seus mínimos detalhes. Funcionou e está acontecendo. Você, ao ocupar o estado, parece passar pela ação de desdobrar esse estado, mas o estado está completamente acabado e ocorrendo. Portanto, agora você pode escolher o ser que deseja ser e, ao escolher um ser diferente daquele que agora está expressando, você inicia a mudança do sentimento do eu. Agora, como vou saber que mudei o sentimento de eu? Começando primeiro com uma observação à crítica de minhas reações à vida e depois percebendo minhas reações quando penso que estou identificado com minha escolha. Se eu assumir que sou o homem que desejo ser, deixe-me observar minhas reações. Se forem como eram, não me identifiquei com minha escolha, pois minhas reações são automáticas e, portanto, se eu mudaria automaticamente minhas reações à vida. Assim, a mudança do sentimento de eu resulta em uma mudança de reação, cuja mudança de reação é uma mudança de ambiente e comportamento. Mas deixe-me avisá-lo agora. Uma pequena alteração de humor não é uma transformação, não é uma mudança real de consciência. Porque, conforme eu mudo meu humor no momento, pode ser rápida e rapidamente, eu diria, substituído por outro humor na direção inversa. Quando digo que mudei, como aquele cavalheiro mudou seu estado de espírito básico, seu estado de consciência, significa que, tendo assumido que sou o que o momento negou, o que minha razão negou, que permaneço nesse estado por tempo suficiente para tornar esse estado estável, para que todas as minhas energias fluam desse estado. Não estou mais pensando nesse estado, estou pensando a partir desse estado. Assim, onde quer que um estado se torne tão estável a ponto de expulsar definitivamente todos os seus rivais, então aquele estado de consciência habitual e central, a partir do qual eu acho que define meu caráter, e é realmente uma verdadeira transformação ou mudança de consciência. Sempre que alcanço esse estado de estabilidade, vejo meu mundo se moldar em harmonia com essa mudança interior.
E os homens virão ao meu mundo, as pessoas virão para ajudar, e pensarão que estão iniciando o desejo de ajudar. Eles estão desempenhando apenas sua parte. Eles devem fazer o que fazem porque eu fiz o que fiz, tendo mudado de um estado para o outro. Eu alterei meu relacionamento em relação ao mundo ao redor, e essa mudança no relacionamento obriga a uma mudança de comportamento em relação ao meu mundo. Portanto, eles têm que agir de maneira diferente comigo. Assim, ao mudar o eu, você começa com o desejo, que iremos desdobrar e elaborar amanhã à noite. Pois tudo começa com o desejo. O desejo é a fonte da ação, pois você deve querer ser diferente do que é. Fracassamos porque não nos apaixonamos o suficiente por uma ideia. Não somos, eu diria, movidos o suficiente para querer ser diferente do que somos. Se eu pudesse fazer com que você se apaixonasse completamente por algum estado a ponto de assombrar a mente, quase poderia profetizar que, em um futuro não distante, você internalizaria esse estado em seu mundo. E a razão pela qual falhamos é que não temos fome o suficiente para mudar. Pois ou não conhecemos a lei ou não temos o desejo ou a fome de realmente realizar a mudança. Pois a mudança do sentimento do eu resulta na mudança de reação, cuja mudança de reação resulta em uma mudança de mundo. Se você gosta do seu mundo e é complacente com ele, você ainda não entrou na estrada dos mistérios, pois a primeira bem-aventurança atrai aquele que não é complacente. Abençoados são os pobres de espírito. Você deve ser pobre de espírito, não complacente, não satisfeito. O homem que pensa que pelo nascimento, a religião que herdou ao nascer, é boa para mim, que não está insatisfeito, não está, eu diria comovido que o ser é complacente, e portanto, não é pobre de espírito, ele é muito rico em espírito. Deles não é o reino de Deus, pois se eu pudesse mexer com você, deixá-lo insatisfeito consigo mesmo, então você reconheceria esse eu e começaria a mudá-lo. Pois o único campo de atividade do homem está dentro de si mesmo e sobre si mesmo. Você não trabalha no outro. No dia em que você muda, nesse dia você muda o seu mundo. Agora vejo que meu tempo está chegando ao fim. E então, no minuto que me resta aqui, não quero insistir com você. Porque se você vier para a reunião amanhã à noite sem muita fome, você não se beneficiará, mas espero que muitos de vocês estejam lá. Mesmo que você fique comovido a ponto de tentar, eu diria, refutar o que eu te disse, eu aceitaria esse desafio na tentativa de refutá-lo. Eu sei que se você fosse sincero em sua tentativa, você o provaria. Portanto, espero que muitos de vocês venham e levem esta festa conosco. Estamos aqui na cidade Naibel por 15 noites, de segunda a sexta, como o Sr. Smith disse a vocês, por 3 semanas consecutivas. Se você não pode levar tudo, e eu espero que muitos de vocês levem tudo, então escolha os títulos que mais lhe interessam. Amanhã à noite para mim é básico, é a importância de definir um objetivo neste mundo, ter um objetivo, pois sem um objetivo você não tem rumo. E você foi avisado no livro, ou eu diria, na epístola de Tiago, que o homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Não deixe tal homem acreditar que receberá qualquer coisa do Senhor, pois ele é como uma onda que é impulsionada e agitada pelo vento. Esse homem nunca atinge seu objetivo. Portanto, você deve ter um objetivo, e amanhã à noite mostraremos a você a importância de definir o desejo. Existem certas escolas que ensinam você a matar o desejo. Ensinamos você a intensificar o desejo e mostrar a razão de tal ensino, mostrar o que a Bíblia ensina sobre o desejo. O homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Não deixe tal homem acreditar que receberá alguma coisa do Senhor, pois ele é como uma onda que é impulsionada e agitada pelo vento. Esse homem nunca atinge seu objetivo. Portanto, você deve ter um objetivo, e amanhã à noite mostraremos a você a importância de definir o desejo. Existem certas escolas que ensinam você para matar o desejo. Nós ensinamos você a intensificar o desejo e mostrar a razão de tal ensino, mostrar o que a Bíblia ensina sobre o desejo. O homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Não deixe tal homem acreditar que receberá alguma coisa do Senhor, pois ele é como uma onda que é impulsionada e agitada pelo vento. Esse homem nunca atinge seu objetivo. Portanto, você deve ter um objetivo, e amanhã à noite mostraremos a você a importância de definir o desejo. Existem certas escolas que ensinam você para matar o desejo. Nós ensinamos você a intensificar o desejo e mostrar a razão de tal ensino, mostrar o que a Bíblia ensina sobre o desejo. Existem certas escolas que ensinam você a matar o desejo. Ensinamos você a intensificar o desejo e mostrar a razão de tal ensino, mostrar o que a Bíblia ensina sobre o desejo. Existem certas escolas que ensinam você a matar o desejo.
ensinamos você a intensificar o desejo e mostrar a razão de tal ensino, mostrar o que a Bíblia ensina sobre o desejo. E agora iremos ajudar que muitos de vocês pediram hoje. Aqueles que não estiveram aqui no domingo, permitam-me lembrar que é uma técnica muito simples. Como eu disse a você no domingo, sempre que você exercitar sua imaginação e o fizer com amor em nome de outra pessoa, você estará mediando Deus para o homem. Portanto, sentamos em silêncio e simplesmente nos tornamos imitadores de nosso Pai. E Ele chamou o mundo sendo a coisa que Ele chamaria. E assim nos sentamos e ouvimos como se ouvíssemos alguém nos parabenizando por termos encontrado o que procuramos. Portanto, vamos ao fim da questão e ouvimos como se tivéssemos ouvido, e parecemos como se víssemos, e tentamos, dessa maneira, sentir-nos bem na situação de nossa oração respondida, e aí esperamos no silêncio por cerca de 2 minutos, então eles irão diminuir as luzes para ajudá-lo. E deixe-me lembrá-lo, se você quiser limpar sua garganta, por favor, faça-o. Se quiser mudar de posição na cadeira, mude. Sinta-se sozinho em casa, porque se não o fizer e tentar não incomodar o vizinho, não conseguirá exercitar a sua imaginação em nome de ninguém. Portanto, agora vou sentar-me e simplesmente ouvir com atenção, como se você tivesse ouvido. Eu farei a você esta promessa: no dia em que você estiver muito quieto em sua mente e realmente ficar atento, você ouvirá como vindo de fora o que realmente está sussurrando de dentro de você. Você não poderá exercitar sua imaginação em nome de ninguém. Portanto, agora vou sentar-me e simplesmente ouvir com atenção, como se você tivesse ouvido. Eu farei a você esta promessa: no dia em que você estiver muito quieto em sua mente e realmente ficar atento, você ouvirá como vindo de fora o que realmente está sussurrando de dentro de você. Você não poderá exercitar sua imaginação em nome de ninguém. Portanto, agora vou sentar-me e simplesmente ouvir com atenção, como se você tivesse ouvido. Eu farei a você esta promessa: no dia em que você estiver muito quieto em sua mente e realmente ficar atento, você ouvirá como vindo de fora o que realmente está sussurrando de dentro de você. Olha, por favor, se inscreva no canal, deixe um comentário na descrição deste vídeo, dê o seu like e até a próxima.